Oi, gente, novo sábado aqui no podcast Foz Sem Filtros, e foi bem bacana a repercussão que a gente teve do podcast anterior, do Paulo Ângeli. Então seja muito bem-vindo, pega um cafezinho aí, igual a gente fez aqui, ó, e vamos aqui ficar aqui uma meia horinha, 40 minutos, uma hora conversando. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que eu quero que a Elaine apresente. Né? Primeiro a gente agradece, porque sábado foi incrível mesmo. O tema turismo, ele é bastante forte aqui em Foz do Iguaçu, a hospitalidade também, então por isso a gente chamou a Karen Pan. Ela tem aí, 30 anos no Hotel Belmont, ela tem mais 3 anos na área de hospitalidade, são 33 anos na área de hospitalidade e no turismo. E além disso, ela é uma consultora hoje em dia e vai trazer pra gente grandes assuntos na área de hospitalidade. Eu vou te desejar boas-vindas, Karen. Obrigada. Aqui pra gente. Seja bem-vinda, Obrigada, Karen. É um prazer estar aqui. Esse convite para mim é muito especial, porque eu realmente acredito muito no nosso destino e a gente tem que realmente fazer trazer à luz realmente essas coisas que nós estamos inovando, trazendo para a hospitalidade, para o turismo. Então, me sinto muito feliz de estar aqui para trocar essas experiências, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Faz tempo, né, Karen, que a gente tá se namorando, que a gente vem se conectando, né, na internet, no Instagram. Sim. Que ferramenta bacana que é o Instagram, né? Eu adoro, né? Realmente, assim, conecta as pessoas, os temas, né? De uma forma, assim, bem diversificada, eclética, né? E dá pra atingir todos os públicos, Tudo, né? Então, realmente, assim, é uma ferramenta que eu uso muito, eu gosto, eu vejo que ela é bem utilizada, né? Até também nessa questão profissional que nós usamos. Realmente, assim, os empreendimentos, quanto mais utilizarem essa ferramenta, né? Melhor, assim, a amplitude, o alcance junto aos clientes. Karen, a gente sempre tá falando aqui do Belmont, né? O Hotel das Cataratas aqui, que é referência no mundo todo, né? De padrão de hospitalidade, atendimento. Foi eleito o melhor hotel do América do Sul. Isso, é a Forbes 5 estrelas, né? São pouquíssimos hotéis no mundo que tem essa certificação, são um pouco mais no mundo todo, entre 150 hotéis, né? A gente pensa que é fácil, mas os padrões são dificílimos. Então, por isso que não basta simplesmente você pontuar o atendimento, você tem que ter um empreendimento icônico, histórico, ele tem que ser muito diferenciado, o serviço, né? Então, assim, é todo um contexto para conseguir tudo isso. E o Belmont Hotel das Cataratas, ele tem a localização, o prédio que ele é todo histórico, charmoso, e o diferencial que é o serviço. E em todas as avaliações, desde que se implantou, né, o Belmont tem feito isso com toda a propriedade, né? É o único 5 estrelas da América do Sul. E vocês podem ver que tem hotéis incríveis em toda a América do Sul, mas atingir esse patamar 5 estrelas Forbes é realmente dificílimo. Então, isso é muito importante para nós todos da cidade, como destino, valorizar e utilizar mais isso para o nosso destino, como um referencial para todos nós. É muito legal mesmo. É um benefício para a cidade, com certeza. Exatamente. E, Karen, você fez parte dessa história, né? Você pegou a transição ali do Tropical das Cataratas, né? Que foi um hotel super icônico também, né? No mundo todo, no Brasil, né? Tinha o Tropical no Amazonas e tudo mais. Né? E pegou essa transição pro Belmont. Como é que foi essa transição também? Então, eu assim, já era extremamente feliz. Eu já achava, assim, o Hotel das Cataratas, a Varig era uma potência na época. Então, a Tropical, a rede hoteleira, ela pertencia à Varig. Então, era, assim, uma referência. Nossa, os hotéis da Varig eram muito bem conceituados. Então, eu me sentia, assim, muito feliz de fazer parte do hotel na época. Quando teve a licitação que entrou a Orient Express na época, né? Aí foi tudo, assim, um choque de realidade. Porque aquilo que a gente via como, para nós, na época, que era o máximo, a gente falou assim, nossa, como a gente sabe tão pouco, né? Porque, realmente, é uma hotelaria mais robusta, de conceito, de um patamar mais elevado, de altos padrões, né? Então, eu me senti assim, na época, é como se eu tivesse uma roupa
que era aquela gestão, e para entrar na nova gestão da Orient Express, hoje Belmont, né? Era como se eu tirasse aquela roupa e colocasse, né, da Orient Express. É totalmente diferente, tudo diferente. É um outro conceito, aí é onde entra realmente a essência da hospitalidade. Sim, e por certeza. Isso que responde a primeira pergunta, como facilita ser o único hotel 5 estrelas da América do Sul. Tá dentro desse conceito, né? Antes de a gente começar a falar bastante do Belmont, eu acho, Karen, por que você não se apresenta pra gente? Quem é a Karen? Muito bem. A Karen é, assim, falante, né? Extrovertida, cheia de energia. E muito grata à vida, né? Mas dentro disso tudo, eu sou uma eterna apaixonada, não só pela hotelaria. Por que justo eu criei a consultoria de a arte da hospitalidade? Porque quando nós gostamos de receber, de atender, de servir, né? Isso já faz uma grande essência dentro da hospitalidade. Você amar o que você faz, você ter paixão. Então, quando você tem paixão pelo que você faz, nunca, nem um dia é igual ao outro. E você trabalha se divertindo, porque você leva o teu amor, você transmite essa paixão, esse entusiasmo, né, para as pessoas que você está ao redor, né, isso você contamina de uma forma muito positiva, e também isso para o cliente, ele sente diferente, não ser um trabalho robotizado, né? Assim, sabe? Sempre aquela mesmice. Você transforma. Isso é muito legal. Então, a Karen é essa apaixonada pelo turismo e pela hotelaria. Então, Karen, quanto a experiência, né? Sim. Imagina levar no currículo ali, ser gerente de um dos melhores hotéis do mundo, né? Que e hoje da América do Sul. E eu sou o único 5 estrelas da América do Sul. E tem toda uma experiência na questão da hospitalidade. E aí, a Karen poderia se aposentar, mas não, ela decidiu transmitir todo o seu conhecimento para as pessoas. Exatamente, cara. Que fantástico. Né? Exatamente, porque ao longo de todos esses anos, eu tive a oportunidade de aprender muito com os clientes, com diferentes gestões que eu participei, né? E com todos os padrões que vieram, né, da Orient Express, hoje a Belmont, que, né, é do Bernard Arnault, né, é um grupo francês, o maior grupo do conglomerado de luxo do mundo, né? Então, essa oportunidade, ela é incrível. Eu até arrisco dizer que ter tido essa oportunidade de trabalhar é um passaporte de luxo, né? Um passaporte, né? Como que é o seu currículo, né? Aí, assim, é um passaporte, né? Então, assim, é muito legal. E chegar, assim, nesse período, né? Esses 30 e poucos anos, eu, assim, e parar, imagina, né? O importante é reconhecer toda essa bagagem e pensar, puxa, eu devo passar isso na capacitação, para as pessoas, para as gestões, as lideranças, né? Trocar essa experiência, essa sinergia, levar isso adiante. É isso que eu quero com essa paixão que eu completei, né? Disse no começo que realmente eu gosto, né? Nessa forma bem leve, bem descontraída. Né? É isso. E o fato de você estar trabalhando no hotel, que é referência em vários sentidos, mas principalmente a hospitalidade, você trabalhou com várias culturas, né? Sim. E as culturas, elas têm essa nuance de trazer a hospitalidade pra gente. E esse acolhimento de entender não só o que é cada biografia, mas também entender que cada cultura tem o seu atendimento diferente, né? A gente estava conversando antes e a gente estava falando dessa questão do toque, do não toque. E isso é importante, né? Gerar essa conexão com o olho, com o sorriso. Exatamente. Então, assim, como a gente aqui, especialmente em Foz, nós temos um grande público brasileiro, mas nós temos esse privilégio de receber os estrangeiros. Então, dentro desse trabalho de hospitalidade, nós, quando vamos atender um mercado asiático, a gente tem que entender um pouquinho, um mínimo do mercado asiático. Ele não vai cumprimentar com a mão, ele vai fazer esse gesto,
modesto, né? Ele fala pouco, é muito discreto, por exemplo, né? Se você indiano é completamente diferente, você precisa conhecer muito para conseguir lidar, assim, atender os indianos. O público europeu é de uma maneira, os americanos então são completamente diferentes, né? E, enfim, tantos outros. Então nós precisamos realmente estudar um pouquinho, entender como é o nosso cliente, e mesmo o brasileiro, das diferentes regiões, né? Entender quem é o nosso cliente, como ele é, estar preparado, né, para poder prestar esse serviço de excelência. Eu conheço, eu entendo, então as chances de falhas, elas são menores, né? Sim, acho importante lembrar também que não só o Belmond, né, quando a gente trabalha com hospitalidade, a gente também trabalha na questão de serviços. Exato. Aqui em Foz do Iguaçu a gente tem inúmeros, né? Sim. E aí você estava falando da sua consultoria, dessa forma de poder passar e transbordar essa forma de atendimento, Exato. né? E fuçando o Instagram dela, gente, depois a gente passa o Instagram dela. Verdade, acho que a gente deixa pode... na tela aí, ó, na tela o Instagram dela. A gente vê bastante que a gente vê a palavra acolhimento. E hospitalidade está muito ligada a essa soma de ações, né? Sim. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Muito bem. Essa palavra acolhimento eu utilizo muito, porque quando você presta um serviço, não é simplesmente atender, é esse limiar que a gente precisa ter bastante atenção. Não só atender. O atender, ele só atende. Agora, se você se preocupa, primeiro, como a gente acabou de falar, quem é o meu cliente, né? Como eu vou atender, a minha postura, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito, né? Então, você já está acolhendo, você se preocupa. A maneira com que você recebe, que você olha, o sorriso. Eu trago também junto nesse acolhimento a simplicidade. A gente não precisa gastar muito e nem inventar muitas coisas. É a conexão com o cliente, essa sinergia, né? A simpatia, Sim. se preocupar, Sim. Cuidar dele em cada detalhe. A gente pensa assim, nossa, mas como? Ele demonstra a todo tempo, Sim. Então a gente conseguindo estar bem atento a todas essas nuances, essas informações, esses detalhes, a gente consegue realmente fazer um verdadeiro acolhimento. Eu vou, assim, citar um exemplo no hotel, né? Você tem uma família chegando, por exemplo, tem uma senhora de mais idade, né? Crianças, e você tem, digamos, 2 recepcionistas e só tem essa família chegando. E nós precisamos quebrar um paradigma, não só esperar o cliente chegar até o balcão, perdão, porque o balcão, ele já é uma barreira física. Aí veio a pandemia, colocou acrílico, ficou mais ainda. Então, se essa família está chegando e se você conseguir sair do balcão, olha o gesto, sair do balcão, isso você já está quebrando um paradigma. O mensageiro, ele está ocupado em abrir a porta, pegar a bagagem. Então, você sai e você já faz o gesto de abrir a porta e dar um bom dia, assim, com entusiasmo. Sejam bem-vindos ao Hotel X, né? É um prazer tê-los aqui. E você, por gentileza, podem me acompanhar? Né? Muda, né, o dia, né? Totalmente. Isso é um exemplo bem simples que demonstra que ele foi recebido, ele foi acolhido. E nisso, por exemplo, então se tem uma pessoa de idade, acomoda essa pessoa, ela não vai ficar fazendo todas as burocracias, acomoda, pede se aceita uma água, um chá, cuida, tem uma criança, pede se a mãe precisa de alguma coisa, que às vezes ela precisa de uma fralda, né? E ela acabou, na viagem, acabou a fralda, e às vezes você pode ter um pacotinho de fralda na recepção e ela poder, antes de fazer o check-in, cuidar disso, uma água quente para uma mamadeira, sabe? Um gesto, só de perguntar se precisa de algo, faz toda a diferença. Nisso acomodou a família, geralmente 1 ou 2 pessoas, o marido, ou a esposa, ou alguém vai até o balcão, faz as formalidades, entendeu? E nisso, não só simplesmente tá digitando check-in e tal, procedendo, né? É estar atento, perguntando, né? Como foi a viagem, né?
coisas que conectam, como foi a viagem, se chegaram bem, né? Se foi a primeira, já pergunta, é a primeira vez em Foz do Iguaçu, conosco? Aí começa uma interação tão legal que você consegue dar uma continuidade e a pessoa pensa, nossa, como eu fui bem recebido, acolhido, a pessoa fica encantada. E isso é ao longo do... o mensageiro, como ele não só transporta a mala, ele também pode criando uma interação, conversando com o cliente. Sim. Então, se a gente for falar que tem inúmeras possibilidades tão simples que elas realmente, elas encantam e elas conectam. E é isso que a gente precisa. Sim. Começar esse trabalho, né, de atenção, acolhimento, de hospitalidade. Entender que não basta mais só atender, servir. Vai muito além disso. Nossa, e quando a gente fala nessa questão de hospitalidade, a gente não tá falando só de hotel, né? A gente tá falando de todos os serviços, né? Inclusive, na minha consultoria, eu tento demonstrar que a hospitalidade, né, é hospital, clínicas, agências, qualquer empreendimento que atende um cliente, ela tem que se preocupar com a hospitalidade. Sim, é verdade. Uma coisa assim, por exemplo, que quando eu vou num lugar... Não vou dizer que me incomoda, mas eu fiz assim, puxa vida, né? Você sabe que alguém vai te atender, tem um balcão, ninguém levanta, né? Tá sentado pra te abrir a porta, né? Pra te abrir a porta e te receber. Você tem um horário marcado, um agendamento, né? Então assim, puxa, eu tô vendo, eu sei que agora às 16 horas é a Karen. Então eu vou até a porta. Oi, Karen, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha só, seja bem-vinda. Nós estávamos lhe aguardando. Nossa, Karen, minha família é de Maringá, né? Então, quando a gente veio para Foz do Iguaçu, há uns 25 anos atrás, a gente sentiu muito isso. Porque, assim, Maringá é uma cidade mais antiga que Foz. Foz tem apenas 100 anos. Tem mais tradição, né? Tem mais tradição. Acho que, assim, a gente tem a Facisa, que é a Unioeste agora, acho que é há menos de 40 anos. Então, Foz do Iguaçu tá começando a andar, assim, com as consultorias agora e tudo mais. Exatamente. Aí, quando a gente veio de Maringá para Foz, a área de serviços, assim, a gente tinha muita decepção, sabe? Com clínicas, consultórios e tudo mais, médicos. Sim, falta de tato, né? Falta de tato. Parecia que Foz do Iguaçu era o final da curva do... Sabe quando o rio faz a curva, assim, que as coisas ficam paradas ali? E aí a gente começa agora, né, Karen, ver esse uma diferencial, né? Esse diferencial. E justamente, né, eu tenho atendido a algumas empresas, assim, diferentes, mostrado esse olhar para a hospitalidade, né? Por exemplo, eu acabei de falar sobre como receber. Sim. De poucos lugares, você tem um café, um chá. A pessoa tá atrás do balcão, ela não levanta, ela não interage, ela só, por gentileza, nem gentileza, né? Pode assinar, só assim, pode assinar aqui, pronto. Sabe esse atendimento? Sim. Entrega, robótico, devolve, né? robótico. Um robô pode ficar fazendo isso. Então, exato. E aí, assim, interage, conversa. Puxa, senhora, né? A senhora, eu percebo aqui, eu já vi que a senhora já se trata conosco há bastante tempo. Como que a senhora está? Tá tudo bem? Engaja, interage. Aí tem uma água. A senhora aceita uma água? Eu posso lhe servir um chá? Né? Olha que lindo. Nossa. Em nenhum momento a gente está falando em grandes investimentos. Sim. É atendimento humanizado, é isso que eu quero levar, humanizado, personalizado, com essa interação, com esse engajamento. A pessoa fala, se de repente vai ter uma outra clínica, um outro estabelecimento, ela vai, que pode até ser de menor custo, ela vai parar e pensar, não, mas eu sou tão bem recebida lá, me acolhem, eu me sinto importante. Será que eu vou ter isso na outra empresa? Pode ser até mais caro ou mais barato. Ela vai falar assim, não, mas eu me sinto tão bem quando eu chego lá. Ela cria uma fidelidade. Né? Tem uns atendimentos aqui em Foz que eu vejo que tá tendo diferenciação, né? Sim. Não sei se você conhece a Pamela Ferrari. Sim. Pamela Ferrari, ela tem uma marca chamada Ela, by Pamela. E eu comprei uma vez, ou duas, não lembro direito, e não comprei mais. E aí, esses tempos atrás, eu recebi pelo WhatsApp. Oi, Elaine, sentimos falta de você. Vou te passar o catálogo da nova
na nova coleção. E também vou te passar as promoções das coleções antigas. Você ficou deslumbrada. Eu fiquei assim, nossa, que legal, lembraram de mim, então, lembraram de mim. E eu achei tão legal que foi só pelo WhatsApp, mas foi tão cuidadoso que eu falo você que ficou deslumbrada. Deslumbrada. E isso é uma forma muito inteligente de gestão. Por quê? Hoje, a tecnologia, ela te dá possibilidades para ter todas essas informações. Porque quem é a Elaine, o que a Elaine comprou, fica tudo registrado. Quem é a Elaine? O que a Elaine comprou? Então, assim, já tem um perfil do que a Elaine gosta, por exemplo, né? Da tendência de, no caso, uma marca de roupa, né? Eles têm tantas informações com uma única compra sobre a Elaine, e aí você fez um novo contato. Nossa, faz 6 meses que ela não comprou nada. Então, até para eles, puxa vida, nós também, né, não entramos em contato com ela nesse período. Isso é uma forma diferente, já é uma tendência atual de como realmente atender. Isso é uma hospitalidade. Nossa, né? eu te dar um exemplo também do que a gente fez no Café com Passagem. Também uma empresa do grupo aqui, né? A gente tem o Thiago e a Ana, que são os empreendedores lá, e a Lomar entrou assim num processo. E a gente começou a oferecer, Karen, cafés especiais lá, né? Então, assim, delícia. Cafés de pontuação especial, com métodos especiais, né? E aí a gente foi o Valente, a Ana e o Thiago foram saindo pelo Brasil nas melhores cafeterias aí, pra conhecer os cafés especiais. As melhores cafeterias do Brasil pra conhecer café especial. Daí chegaram nas cafeterias e pediam um café especial no método tal. E aí, o café já vinha pronto, assim, na xícara. Daí a gente, mas... tem todo o processo de moer, de mostrar pro cliente. Exatamente. Daí a gente falou, meu Deus, gente, mas o café veio pronto? Como é que foi feito? Isso, aí você perdeu a experiência. Você chegou no ponto que eu queria. Exatamente. E ali daí no Café com Passagem, a gente falou, vamos fazer a experiência na frente do consumidor. Você tem um excelente produto, né? Ele sabe, é tal. E aí ele recebe, e se você tem tempo, falar da procedência, como que ele alguns elementos, assim, interessantes, desde o cultivo, do processamento, como ele chega até aqui, né? Que tipo que é esse café diferente dos outros. Então você tem um storytelling, porque o cliente, né? Exato, o cliente, quando ele busca um estabelecimento, na maioria das vezes... Hoje também, graças à tecnologia, ele já sabe aonde né, o que ele oferece. Então, ele já sabe isso. Sim. Se ele vai tomar um café porque ele é uma pessoa que... gosta de café. Então, o que ele espera lá? Acolhimento, um excelente atendimento de hospitalidade, mas com experiência. Que ele quer sair de lá com, além do sabor, ele se, puxa, nossa, que legal, aquele café esse, agora eu quero passar a tomar mais desse café, eu quero voltar para experimentar outros, entender, cada um é uma maneira diferente, então ele tem uma experiência, ele volta com uma bagagem. Sim. Essa é a verdadeira experiência. E como que fica isso gravado em imagem, né? Nossa, não só da empresa, mas de quem atendeu. Tipo... Não vai esquecer nunca. Não vai esquecer nunca. E é isso que ele vai replicar, né, pro network dele, pros amigos, os familiares, que a gente sabe que essa é a maior forma de divulgação, né? Não só do nosso turismo, das experiências e tudo mais que vocês fazem com tanta maestria aqui do turismo em Foz do Iguaçu, sabe? Então, assim, é exatamente isso. Como você apresenta, como você entrega. Verdade. Né? Esse é o ponto principal. Nossa, eu gosto muito de ler, assim, sempre tô lendo biografias e tudo mais. Eu li o livro, quando a gente tava no processo lá de fazer as experiências no Café com Passagem, eu li um livro do CEO da Starbucks, né? Do Ron Howard, alguma coisa assim. E aí, teve uma fase ali da vida dele que me tocou bastante, que ele tava pra abrir as cafeterias e tudo mais, e o chefe dele falou, vai pra Itália, porque lá tem as melhores cafeterias do mundo, né? Traz essa experiência de lá. E ele descobriu lá nas cafeterias pequenininhas que os donos das cafeterias já conheciam os clientes. Exatamente. E chamavam pelo nome. Isso. Fulano de João, tá pronto o seu café. Elaine, tá pronto o seu café.
E aí ele levou pra Starbucks aquela questão de colocar o nome. Isso. Né? E como faz a diferença isso, gente? Garon, eu adorei que você tocou nesse ponto extremamente importante, que é o nome do cliente. Então, nós sabemos quem são os clientes. Na reserva tem tudo sobre ele, né? E quando ele chega, e nós precisamos sempre atender de forma personalizada. Olha, isso faz diferença, total. Né? E sair daquela história, eu tenho tantos hóspedes, o número de apartamento. Muitas das vezes, a própria equipe se refere ao cliente do apartamento X, Y, Z. Não, é uma pessoa, é o nosso hóspede. Quando a gente vai num lugar e é chamado pelo nome, você fica assim, nossa... lembrou de mim, né? Faz tanto tempo que eu não veio, recebeu pelo nome. Nossa, Karen, bom dia, Karen. Seja bem-vinda de volta. Nossa, e aí tem muito movimento, mas sabe, nossa, como que elas sabem que eu estou voltando? Nós temos as ferramentas, a tecnologia tem a ferramenta para tudo. Criar o histórico do cliente, do que ele gosta, né? Se teve alguma situação delicada, ficar o registro, se foi tratado ou não foi tratado, quando ele volta, tentar que aquilo seja assim transformado de uma forma assim muito especial, né? Trazer expectativas que o cliente tem, mas chamar ele pelo nome é importantíssimo. Esse é um dos pontos que nós, dentro da hospitalidade, dentro do turismo, nós precisamos não diria só capacitar as pessoas, as equipes para isso, mas entender a importância de chamar o hóspede, o cliente, pelo nome. Não é só o hotel, o turismo. A gente usou o exemplo da clínica, do Starbucks. Né? Eu já sei quem eu vou atender. Eu tenho aqui. Sabe? É tão lindo. Quando alguém te chama pelo nome, parece uma melodia. Nossa, verdade. Nossa, soa uma música nos seus verdade. ouvidos. E você fala assim, nossa, porque você se sente importante. Sim. E entra no acolhimento. Entra naquela questão de trazer o respeito também, né? Quando eu vou lá tomar o meu café, ou quando eu vou na clínica, eles sabem meu nome inteiro, tem muito respeito por aquela clínica, né? Exatamente. Você é carnegiana também, né? Eu sou carnegiana. Então, no Dale Carnegie a gente aprende, né? Que uma das regras de ouro, né? Chamar pelo nome. Chamar pelo nome. E é mesmo, absolutamente. Né? Isso a gente sente importante, a gente faz cria conexão, sim, né? É que tá muito ligado a relações humanas, né? Exato. A gente não pode esquecer que a gente tá tratando pessoas com biografias diferentes. E quando a Karen, quando eu tava olhando lá o Instagram dela, eu vi esse negócio assim que me tocou bastante forte, porque além de ser carnegiana, eu fiz 1000 cursos, né? Enneagrama, fiz Germinar, que também tem muito a ver da desconstrução e tudo mais. Fantástico. E quando a gente fala de todos esses cursos, o que mais peca, assim, mais fala, né, que pega bastante, é a questão de como tratar as relações humanas, né? Como eu entender a biografia do outro, como eu entender que lá a base dele foi diferente da minha, mas nem por isso eu não vou tratar ele mal, ou porque ele vai me trazer um gatilho, mas isso mesmo assim eu vou tratar ele melhor ainda. A empatia. E aí entram os desafios. Porque nós, seres humanos, o nosso crescimento, na verdade, ele tá pautado nos nossos desafios. Quanto mais desafios nós temos, mais a gente vai despender um esforço para resolver aquela situação, e aí é que gera o crescimento, que você vira a chave, entendeu? Isso que é legal. E dentro disso, assim, o ser humano, ele é tão importante, ele é único. Ele é único. E por ser único, então, assim, é o Garon, é a Elaine, então, assim... Como é legal eu te receber, Elaine, bom dia, seja bem-vinda, que prazer tê-la aqui, já lhe aguardávamos, né? Aquela sensação de pertencimento, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, num hotel que é muito legal. O cliente, ele, no café da manhã, né? No dia anterior, você viu que se ele tá sozinho, tá com a família, o garçom ou o maître, ele tá atendendo, se ele presta atenção do que ele comeu, do que ele gostou, e a mesa que ele sentou, aí ele vem no dia seguinte, né? Ele pergunta, ele recebe, chama pelo nome, porque ele tem uma lista, então ele sabe quem é, né? Chama pelo nome e pergunta, por exemplo, assim: bom dia, Sr. Garon, o senhor gostaria de sentar na parte interna ou na mesma mesa externa de ontem? Isso.
o cliente fica assim, meu Deus, deslumbrado, né? O senhor gostaria, né, dar uma outra opção numa mesa na parte interna ou externa? E aí tá interagindo, viu que gostou de um suco detox, por exemplo. O senhor gostaria, é um buffet, o senhor gostaria que eu lhe trouxesse o seu suco detox? Ele vai pensar assim, meu Deus, como ele, em tantas pessoas no café da manhã, ele sabia o meu nome, aonde eu sentei, a minha preferência, que eu tomei um suco detox, ele vai se servir e você só a delicadeza de mostrar para ele que enquanto ele tá se servindo, se você, ou até mesmo se ele tá interagindo, conversando com a família, enquanto isso, se quer que traz à mesa o suco detox, por exemplo. Nossa, fantástico. Não, eu preciso te contar uma experiência. Nossa, eu fui na Páscoa, aquele castelo lá em Gramado, em San Andreas, que também é um dos melhores hotéis. Sim, assim, é um castelo, é maravilhoso. Uma referência. Uma referência. Eu vim de uma classe que não tinha mordomo, né, gente? Então, ter um mordomo à disposição de mim foi, tipo, surreal. Nossa. Mas antes disso, é incrível. A gente foi de carro, porque a gente queria passar nas vinícolas, tava eu e minha irmã, a família da minha irmã, ela, o esposo e o filho, né, e eu. E aí, quando a gente tava chegando no hotel, o meu cunhado avisou, né, porque eles perguntaram, vocês vão chegar que horas? Eu achei isso fantástico. Sim, aí ele avisou mais ou menos pra te receber e te acolher. Você não tá entendendo. Exato. Tinha um cabeleireiro. Meu Deus! Porque como a gente tinha um jantar de recepção... Fantástico. Ele tinha um cabeleireiro pra que a gente ficasse bonita. Tipo, não só por isso, porque a gente ia chegar cansado e tudo mais. Tinha um cabeleireiro. E não se quisesse, tinha a manicure. Não se preocupar. O roupão tinha com as minhas iniciais. Uau. Eu nunca tinha passado por isso, sabe? É uma experiência incrível. Por isso que esse hotel é o que ele é. É justamente a riqueza de cuidado, de detalhes, né? E como isso é feito? É simples. Por exemplo, a reserva, ela é fundamental em todo o processo. É necessário ter como se fosse um checklist, não só processar a reserva. A Elaine vai ficar aqui de tal data a tal data, escolheu tal apartamento, como se fazia muito, como eu disse, 5, 10 anos atrás, né? Você processava a reserva. Isso já não acomoda mais nos dias de hoje. O que precisa? Elaine, por que um simples questionário, por que você escolheu Gramado? Aí você vai contar, eu tenho um evento, por isso que eles sabiam que você tinha esse evento, tal dia, tal horário, prepararam tudo isso a gente chama de anticipatory service, né? É você se antecipar, né, as necessidades do cliente. E você faz esse uau, entendeu? E você começa a perguntar. Aí você consegue saber se a família tá indo a lazer, se tem alguém de aniversário. No dia do aniversário, no café da manhã, você chega e surpreende com um bolinho, canta parabéns, né? O amenity que você vai colocar no quarto, as iniciais, se você tem uma viagem de lua de mel, né? Se o filho tá presenteando aquela viagem pra mãe ou pro pai, por alguma comemoração especial. Então você tem que trabalhar exatamente em cima disso, como fizeram com você. Nossa, que você trouxe um exemplo brilhante pra gente comentar aqui agora. Exatamente isso. Então você tem que saber quem são os teus clientes? Além do nome, por que eles estão aí? Por que eles te escolheram? O que eles esperam? Porque a gente vê muito, assim, não te cortando, né? Mas aqui a gente vê muito os influencers, né? Os artistas recebendo no hotel com um fotinho e tudo mais. Eu meramente era uma hóspede. E aí, aquilo ali, eu falei, nossa, eu tô, isso é tão legal. Agora que você falou, gente, se a gente for falar de hospitalidade, de exemplos, né? A gente faz uma viagem de exemplos, né? Mas muito legal essa nossa conexão, né, no decorrer aqui da nossa conversa, porque é o seguinte, colocar uma foto, um porta-retrato. Por exemplo, uma pessoa que ela não tem filhos, né? Então, ela é uma opção dela, mas ela tem um pet. E aquele pet é o filho dela. Então, assim, quando você tem aquelas informações na reserva, e além disso, é muito importante que a equipe da reserva, ela comece a ter um tempo, buscar no Google, você já tem tudo sobre a pessoa, ou no Instagram, aí você já tem as informações aqui, além disso, você tem no Instagram, você vai ver fotos,
Opa, não tem filhos, mas tem o cachorrinho nome X, né? Aí você tira as fotos que a pessoa mais coloca no Instagram, você vai eleger uma, você vai colocar bem lindo, a pessoa não tá imaginando, vai chegar, né? E coloca a foto do petzinho, coloca assim um recadinho de boas-vindas pra pessoa e um outro ganhou. E um outro recadinho, por exemplo, assim, né? Nós sabemos, né? Que o seu pet, nome tal, não pôde vir junto. É um exemplo, né? Não pôde vir junto, mas nós gostaríamos, né? De deixar aqui a foto dele para que vocês estejam juntos de alguma maneira, de alguma forma. E assim mesmo, você pode deixar assim um potinho com água, com a comidinha do pet, pra que trazer aquela lembrança. Fica tão real, me ganha tão na hora, real. Porque eu sou essa pessoa que você tá falando, Exato. inclusive. Então você cria uma conexão que fala assim, meu Deus, olha só como se preocuparam comigo. Não, e o fato de falar da cachorra também, né? Tudo. Karen, como que é? Tocar num ponto sensível aqui. Sim. Quando eu viajei a primeira vez para os Estados Unidos, em 2014, 2015, eu sentia um americano muito assim. Parece que quando ele entra no trabalho, parece que ele veste uma roupa diferente, ele deixa todos os problemas... Isso é um modelo Disney. Isso, deixa todos os problemas pra fora, ele se veste ali com um personagem e tá ali. Eu vejo que o brasileiro leva muito problema pro trabalho, chega no trabalho, nossa, assim, cansado. Morreu o periquito, morreu a avó, brigou com a esposa, não sei o quê. E aí chega assim e desaba tudo no trabalho. E aí daí não anda, aí não faz não sei o quê. Como é que traz, Karen, isso aí pro ambiente de trabalho? Como é que a gente consegue fazer isso aqui? Adorei esse ponto, né? É sensível, mas eu adorei pelo seguinte. Dentro da minha consultoria, eu faço treinamentos muito motivacional, de empoderamento. Legal. E para que as pessoas entendam o papel dela dentro daquele estabelecimento. Olha só. Na verdade, isso é tão importante para todas as empresas e que isso deveria se tornar uma constante dentro da equipe. Os superiores e mesmo entre colegas se conhecerem, se entenderem, até para saber o dia que o colega não tá legal. De repente, você só fala assim, né? Eu percebo que você não tá bem, aconteceu alguma coisa, dá um abraço. E existir mais essa sinergia entre os colegas e o nível hierárquico também conhecer e entender, porque todos nós todos temos problemas. Eu costumo dizer que se uma pessoa falar que não tem problema, né, a gente vai ter que mandar lá pra Tesla ou pra NASA estudar. Porque assim, não é normal, né? Não é normal. Então todo mundo tem problemas, mas a gente precisa ter um cuidado. Como a gente acabou de falar do acolhimento, isso que o Garon falou é extremamente importante. Primeiro, a gente precisa cuidar do humano interno. Se a gente cuida desse humano interno, nós sabemos que ele está bem assistido, ele vai ter condições, né, psicológicas, assim, emocional, né, que isso também afeta no físico, para ele realmente estar preparado para aquele dia. Sim. As faltas vão diminuir, ele vai sentir prazer de estar no trabalho, porque sabe que ele vai ter um suporte, atenção, acolhimento, ele se sente também importante. Então, isso tudo é resolvido de uma forma simples. Quando os empreendimentos começarem a se voltar mais na importância da equipe. Tem uma referência na hotelaria que é Mark Harmon, que gosto demais. Ele tem um vídeo que eu já assisti infinitas vezes e vou assistir tantas outras, né? E nessa apresentação dele, ele fala que the entire team represents all our investment. Então, é uma das falas dele. E isso ele diz que o time, a equipe, representa todo o nosso investimento. Então, o olhar tem que ser voltado para eles. Entender um pouquinho de cada um, o que pode ser feito, interagir. Então, assim, até os problemas, que poderia ser um problema pesado no dia, ele se torna leve. Porque ele tá tão bem acomodado, se está se sentindo tão bem, que aquilo, ele não fica só focado. Se ninguém der atenção, não conversar, não tentar ajudar a resolver,
Porque, assim, não, você veio para trabalhar, deixa o teu problema lá fora e agora, né, trata de trabalhar. Olha gente, só. isso é arcaico, ficou lá atrás. Você precisa, 5 minutinhos de olhar e de atenção. E às vezes quem tá no problema, muitas das vezes, quem tá no problema, aquilo tá tão latente, ela não consegue ver uma solução que é simples muitas vezes. Porque você tá naquela efervescência, o sangue tá, né, a mil, você não enxerga, é normal. Aí uma pessoa de fora te ouviu, você tá fora daquela situação e você enxerga uma palavra que você diz, que você, um exemplo, enfim, só da pessoa desabafar já resolveu. Ela se acomoda, ela se sente bem. Mas você vê assim que quando o Garão comentou ali da questão dos Estados Unidos, eu vejo que é também muito cultural, né? Essa questão de, tipo, tentar entender as culturas diferentes, né? Porque eu tenho um cunhado que ele é americano. E ele ficou no Terra das Cataratas, né? No Belmont. E ele amou. Não, é incrível. Ele amou. É maravilhoso. E ele falou, um hotel muito... Ele fala... Ele falou... Eu suspeito de falar. Que ele falou, tipo, no sentido assim, é um hotel muito quente, mas ele quis dizer no acolhedor. sentido... Acolhedor. Que é o acolhimento, que é a hospitalidade. Ele falou, desde o momento que eu entrei, eu me senti bem, me senti acolhido. Em casa. Isso. Só que ele é uma pessoa americana. E o americano, ele tem uma tendência de distanciamento, né, das pessoas, né? E ele sentiu esse calor. Ele sentiu esse calor. Essa preocupação, essa atenção a todos os detalhes. Assim, o cliente, você já começa a se preocupar com ele, como a gente falou, desde o momento da reserva, entendendo quem ele é, quando ele chegar, o horário, né, estar, receber. Uma das coisas, assim, tão importantes também que a gente precisa quebrar paradigmas é que linha de supervisão, de gestores, sair um pouquinho das suas salas, eu tenho muito trabalho, mas você está trabalhando porque você tem aquele cliente que está aí. Então, assim, dedica meia hora, 1 hora do seu dia, circula pelo empreendimento, você vai estar interagindo com a equipe, né, mostrando essa proximidade, fazendo esse elo, e estar com os clientes, interagir, conversar. E um dos melhores momentos e exemplos é no café da manhã. Cumprimentar, o bom dia, já chamando pelo nome. Por exemplo, Elaine, como foi sua estadia? Tudo bem? E olha só que lindo, quais são os planos para hoje? Aí a pessoa já vai falar, né? E nessa resposta, de repente, você pode dizer assim, olha, nós temos um roteiro religioso, um templo budista, algo bem diferente, uma falcoaria, porque a gente sabe que todo mundo vai para as Cataratas, vai para a Argentina, né, vai para Itaipu, mas assim, muitas das vezes tem informação que o cliente, por mais que ele já tenha pesquisado, ele não chegou até ele. Aí você traz, nossa, que interessante, aí você explica, né, a tua experiência, como pode ser feito. Então você tem um engajamento e assim, pode ser tanto um recepcionista, como pode ser assim, a hostess, principalmente, o maître, né, o gerente, linha de supervisão, não importa, fazer uma troca aí, cada um pouquinho, e tá com os hóspedes, isso, é estar junto, conversando, né, entendendo, assim, você se apresentando, eu estou aqui para te atender, para te acolher, estou preocupado com você, né, e isso tudo que a gente falou até agora, nesses vários exemplos, nesse pouco tempo, em nenhum momento nós falamos em investimento. O simples, a simplicidade. Eu ia falar disso agora, que o quanto a empresa ela precisa investir eu digo, colaboradores na equipe, porque eu não falo mais funcionário, porque também acho que é uma maneira muito arcaica de dizer, distancia, né? Do funcionalismo público, e tal. Não, né? Eu acho que equipe, né? É um time. Que eu vejo assim, que eles têm que estar ligados a tudo, né? E essa interação, essa capacitação interna precisa existir, principalmente entre eles. Porque grandes, e você que lê bastante, a gente vê também como referência que a gente decide o que a gente vai fazer no dia, por mais que esteja agendado quando a gente tá viajando, quando a gente tá no hotel, o que a gente vai fazer? Comendo. Sim, exato. É ali, ó. Esse é o ponto-chave. Né? Porque assim, você vai sentir no cliente se ele não vai te dar muita abertura. Você tem uma maneira de se aproximar, de cumprimentar. Nesse momento, você já vai sentir se ele te dá abertura para ter um diálogo ou não. Se ele te dá abertura, é esse cliente que você vai investir
toda a tua atenção, o carisma, o empenho, vai criar essa conexão, vai dar sugestões, de repente falar sobre o hotel, sobre o empreendimento, né? Informações que não estão na internet, são coisas super interessantes. Nossa. E aí, Karen, eu gostaria de saber assim, como é que você vê o mercado de Foz do Iguaçu, né? Você agora está com essa consultoria e você está trabalhando aí no mercado de Foz, uma parceria legal com o Cindy Hotéis, né? Inclusive a nossa colega aqui, a Dayana, inclusive fez uma consultoria já fez um treinamento comigo. Treinamento com você lá no Hotel Del Rey, né? Foi muito legal. E como é que você está vendo no mercado de Foz do Iguaçu a respeito aí de hospitalidade, nesse seu sentido, assim? Então, nós já evoluímos bastante com essa era tecnológica, né, com as tendências, mas sim, nós temos uma grande oportunidade de melhoria, que eu gostaria muito de me disponibilizar para ajudar nisso tudo, qualquer empresa, as pessoas, para esse olhar que nós falamos até agora, né? Essa atenção, esse cuidado, que nenhuma empresa precisa gastar nenhum valor excessivo. É a atenção, a forma de gestão voltada para o cliente junto com toda a equipe. Perfeito. Nessa capacitação, nessa atenção. Então, assim, já melhorou muito, mas nós podemos evoluir muito mais, né? Eu acredito em Foz, eu amo Foz, né? Decidiu ficar aqui. Com certeza, com certeza. A minha consultoria, ela tá aberta para atender o mercado nacional. Mas assim, algo muito rápido, porque o meu foco é aqui. Eu quero ajudar a melhorar o meu destino. Né, a cidade que eu vivo, que eu amo de paixão, né? Como a gente falou, que a gente tem que pôr paixão em tudo, né? Então é isso. Que legal. A gente pode evoluir bastante. Né? Foz do Iguaçu tem muito que melhorar, mas eu acho que ela é uma cidade que tem potencial incrível. Extremamente, né? Eu falo muito. Até no nível energético, né? Porque tem muita gente circulando e tudo mais. Quando a gente veio trazer esse podcast de Foz do Iguaçu sem filtros e sem freios, a gente justamente queria polemizar no sentido assim, o quanto a visão de quem tá dentro do mercado também, para entender que a gente tem potencial. Quem assiste aqui é o público que vem para Foz. Que legal. Então a gente traz o olhar positivo, as lives durante todos os dias, tem esse intuito de se conectar, trazer essa hospitalidade, esse diferencial, esse marketing diferente, né? Sim, exato. Que é mais um marketing sensorial também. Exatamente. Inclusive, a minha consultoria, eu tô abrindo um capítulo, já coloquei algumas coisas, né? No marketing sensorial. Nós temos que também voltar para essas questões, assim... dos sentidos, porque a pessoa nunca vai esquecer, ela vai sentir tudo isso, ela vai embora e isso vai ficar na memória dela, como a gente lembra do que comeu, aquele sabor te remete àquele lugar, naquele dia, o que aconteceu, né? Como então, você se sentiu naquele dia, né? O cheiro, eu sou tão assim sensível, eu amo quando chove, o cheiro da mata, né? Sabe, sentir tudo isso fica na sua memória. São tantas coisas incríveis que a gente tem aqui, tão fácil, né? Tão fácil, a gente tem vários marketing sensoriais em Foz do Iguaçu, né? Muitos. Nossa, que aprendizado, foi um MBA que a gente teve aqui hoje, né? Que pena que é pouco tempo, né? É verdade, a gente podia passar a manhã toda aqui conversando. E isso que a gente fala, é trabalhar se divertindo, com prazer, com alegria, né? Com esse entusiasmo. Fica leve, fica diferente. É muito gostoso. Eu vou agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast. Gente, sigam a Karen. Isso. Eu acho que ela vai dar consultoria online, né? Logo mais deve estar aí lançando alguma coisa. Hospitalidade é importante. Karen Pan Consultoria. @Karen Pan Consultoria. Segue lá, gente. Segue lá, gente. Obrigada. Ela é fantástica. Foi uma honra, foi uma conversa leve. Eu aprendi bastante coisa, apesar que a gente sempre aprende, né? Nós aprendemos o tempo todo. Isso que é legal, é uma troca, né? muito uma boa, troca, né? Exato. Karen, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Lomar aqui em Foz do Iguaçu. Pessoal, curta, compartilha muito esse vídeo aí, né? Pra chegar em todo mundo. E, Karen, obrigado. Obrigada. Eu agradeço a todos. Beijinho. Prazer. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Então, na semana que vem a gente se vê. Né, com outros convidados especiais também. Tchau. Tchau.